Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística Experimental. Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre os experimentos fatoriais e qual a sua importância dentro da estatística experimental. Bom, nós temos que os experimentos fatoriais são aqueles em que a gente estuda de forma simultânea dois ou mais fatores, cada um deles com dois ou mais níveis. Então a gente tem um fator, por exemplo, um fator A com 4 níveis, e aí eu tenho outro fator, o fator B com 3 níveis. Então, o que nós estávamos trabalhando até agora? A gente analisava o fator A, né? E depois analisávamos o fator B, quer dizer, de forma separada, independente. Agora a gente vai estudar esses dois fatores combinados, o fator A combinado com o fator B. A combinação dos níveis dos fatores é o que fornece os tratamentos, né? Os tratamentos conforme a gente já conhece. Daí nós temos então que o fatorial é um tipo de esquema, né? A gente fala esquema experimental, né? Ou seja, é uma das maneiras que a gente tem de organizar os tratamentos e não um tipo de delineamento. Então é errado a gente falar em delineamento fatorial, né? O que a gente pode falar é esquema fatorial, né? Ou então experimento fatorial. Então ele representa a maneira pela qual os tratamentos são distribuídos às unidades experimentais. O estudo do fatorial, então, permite o estudo, né, dos efeitos principais e do efeito da interação entre os fatores. Então, quando a gente estuda a combinação de dois ou mais fatores, o mais importante que o pesquisador quer verificar é o efeito da interação. Então, muitas vezes ele tem a informação a respeito da interação, mas também tem a informação a respeito dos efeitos principais dos fatores. Então, nós temos que nos experimentos fatoriais, conforme eu já falei, os tratamentos são obtidos pelas combinações dos níveis dos fatores. Daí nós temos que num fatorial completo, cada nível de um fator combina com todos os níveis de outros fatores. Então, por exemplo, a notação que é comum da gente falar, por exemplo, se eu tiver um fatorial A com 4 níveis, e um fator A com 4 níveis e um fator B com 3 níveis. Daí a gente pode fazer um fatorial 4 por 3. Então eu coloco 4, x, 3. 4 por 3, isso aí denota então um fatorial que é formado pela combinação dos níveis do fator A com os níveis do fator B. Então 4 vezes 3, 12. Então essas combinações vão nos fornecer 12 tratamentos, que são as combinações dos níveis do fator A com os níveis do fator B. A principal, então, aplicação de experimentos fatoriais é quando se quer saber o efeito de diversos fatores sobre o efeito de diversos fatores que influenciam na variável em estudo, e o relacionamento entre eles, sendo esse relacionamento também mensurado pelo efeito da interação. Nos fatoriais, podem ser estudados os seguintes efeitos, né? O efeito principal, né, que é o efeito de cada fator, independente do efeito dos outros fatores. Então, conforme eu falei no exemplo, se eu tenho o fator A e o fator B, o efeito principal é o efeito referente ao fator A e o efeito referente ao fator B. E agora eu tenho o efeito da interação. Aí esse é o efeito simultâneo, o efeito combinado do fator A e do fator B, ou seja, os dois de forma conjunta, né, o efeito simultâneo dos fatores sobre a variável em estudo. Ocorre a interação entre os fatores quando os efeitos do nível de um fator são modificados, quando os efeitos dos níveis de um fator são modificados pelos níveis do outro fator. Então, isso é quando ocorre a interação. Quando não ocorre a interação, quando não há interação, isso não acontece. Ou seja, os efeitos, né, quando os fatores, né, quando não acontece a interação, os efeitos do nível de um fator não são modificados pelos níveis do outro fator. Daí, um exemplo é muito comum, né, muito importante quando a gente vai estudar o fatorial, a gente verificar um gráfico que é chamado gráfico de interação. Nesse gráfico de interação, basicamente, aqui a gente vai considerar dois fatores, né, o fator A, né, com 3 níveis, A1, A2 e A3, e o fator B com 2 níveis, B1, B2. Os níveis, então, são as diferentes manifestações que a gente tem
desses fatores. Então, o fator A com 3 níveis e o fator B com 2 níveis. Daí, o que acontece? Quando a gente verifica esse gráfico da interação, a gente verifica o que acontece, então, com os níveis do fator B aqui, a partir do momento que eu aumento os níveis do fator, aliás, a partir do momento que eu modifico os níveis do fator A. Aqui, no caso, a gente tem um fatorial do tipo 3 por 2, 3 níveis do fator A e 2 níveis do fator B, ou, se quiser, a gente pode falar também um fatorial 2 por 3. Essa questão da ordem é irrelevante. De qualquer forma, nós temos aí 6 tratamentos, ou seja, 3 níveis do fator A por 2 níveis do fator B, 3 vezes 2, 6. 6 tratamentos no total, que são a combinação dos níveis dos fatores. Por exemplo, um tratamento que a gente tem é o A1, B1. O outro tratamento é o A1, B2. Um outro é o A2, B1, A2, B2. E o outro é A3, B1, A3, B2. Bom, o que a gente observa aqui? O fator B e o fator B tem os níveis B1 e B2. Essas retas, né, que a gente tem, quando elas são semelhantes aos que estão amostrados aqui e aqui também nesse caso, elas praticamente são paralelas, né? Há um certo paralelismo entre essas retas aí, denotando que não há modificações, ou seja, que o fator B não se modifica quando combinado com o fator, com os níveis do fator A. Coisa diferente já acontece aqui, né? Quando você tem que essas retas aí, elas são diferentes diferentes aqui do primeiro e do segundo caso, né? A gente tem o terceiro caso aqui, por exemplo, aí a gente tem um caso semelhante à questão da modificação, né? Então, por exemplo, se você verificar aqui no A1, né, quando a gente tem um B1, então de A1 para A2, então ele cresceu de certa forma, né? Depois, do A2 para o B1, então ele manteve-se praticamente constante. Agora, já do A1 para o A2 com o nível do fator B, então do A1 para o A2, ele teve uma ligeira aumento, mas depois do A2 para o A3, houve uma significativa, né, um significativo aumento aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem um indicativo claro de que essa interação aqui ela é significativa, porque os níveis do fator A se modificaram dentro dos níveis do fator B. Ou o contrário, né? Os níveis do fator B modificaram-se quando foram combinados com os níveis do fator A. Aqui, coisa que não acontece, por exemplo, nesse primeiro caso, do A1 para o A2, perceba que para o B1 ele tem uma ligeira alta aqui. Mas também a mesma coisa acontece do A1 para o A2, do A1 para o A2 para o B2. Então aqui a gente não tem um indicativo, tanto aqui quanto no segundo caso, um indicativo de interação. Aí a gente fala que a interação é não significativa. Claro que é sempre importante também a gente fazer a análise de variância para a gente comprovar se de fato essa questão da interação ela é significativa ou não. Muitas vezes o gráfico da interação pode talvez não refletir ou pode nos fornecer alguma dúvida, né? Tem casos que são mais claros, por exemplo, igual o terceiro e o quarto aqui. Agora, tem casos que talvez a gente precisa, de fato, né, da análise de variância para visualizar a questão da interação, se ela é significativa. De qualquer forma, é sempre importante você falar se existe a interação e se ela é significativa ou não, mostrando análise de variância do experimento aí fatorial, em esquema fatorial. Agora, olhem no caso aqui, o quarto caso, né? A gente tem aqui, por exemplo, de A1 para A2, né? Para o nível aqui do B1, a gente tem uma ligeira alta, né? Aqui também parece que não acontece muito para o B2, mas olha o que acontece. Do A2 para o A3, para B1, ele praticamente mantém-se constante. Mas do A2 para o A3, para o nível aqui 2 do B, tem-se uma significativa alta, né? Então, consequentemente, essa combinação, né, essa interação, o efeito da interação aí, a gente pode dizer que é considerável, ou que é significativo, ou que existe.
Bom, mas aí a gente tem então a tabulação dos nossos dados, né? Então é muito comum a gente apresentar os dados dessa forma. Eu tenho então aqui nesse caso, né, o fator A dividido em I níveis, né, A1, A2 até AI, e o B, né, o fator B dividido em J níveis, B1, B2 até J. Então esses aqui são os valores observados, né? E aqui então nós temos K repetições, né? E aí tem os valores totais aqui logo a seguir. Bom, é muito importante também a gente montar um quadro desse aí, muitas vezes a gente pode chamar até de quadro auxiliar, porque ele permite que a gente obtenha as somas de quadrados, né, para tratamento, para o fator A, para o fator B e para o efeito da interação. Então é importante a gente montar isso. De que forma? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, nessa coluna aqui o fator A, e aqui nas linhas, né, representar os fatores, né? Desculpa, colocar aqui nessa coluna o fator A e nas linhas, né, a gente tem os fatores, né, no caso A1, os níveis, né, do fator A, A1, A2 e assim por diante. E aqui nas colunas a gente colocar os níveis do fator B, B1, B2 até BJ. Então esses aqui são os valores observados que nós temos, né, e aqui são os totais. Então, por exemplo, nessa linha aqui eu tenho o total referente ao A1. Nessa outra linha aqui eu tenho o total referente ao A2. E, por exemplo, nessa coluna aqui, eu tenho o total referente ao B1, nessa coluna aqui eu tenho o total referente ao B2 e assim por diante. Esse G aqui é o total geral, é a soma de todas as observações. Pode ser a soma de todos os totais dessas colunas, né? Ou dessas linhas aqui. Então, o resultado vai ser esse G, que é o total geral. É importante também a gente conhecer qual é o modelo estatístico que nós temos no caso do fatorial. Nosso modelo estatístico é dessa forma, YIJK. Então, esse aqui é um Mi, mais um tal I, mais um beta J, mais um tal beta IJ, mais um epsilon IJK. O que significa cada um desses aqui no modelo? Significa que minha observação é em função de cada uma desses elementos aqui, em função de um valor constante, que é a média geral, que a gente pode falar. Esse tal I aqui é o efeito do iésimo nível do fator, né, com I igual a 1, 2 até J. Esse beta J é o efeito do J-ésimo nível do fator B, com J igual a 1, 2 até J. Né? Tal beta IJ é o efeito da interação, né, do iésimo nível do fator A com o J-ésimo nível do fator B. O epsilon IJK é a nossa componente aleatória, né? Sendo aí nesse caso o K, aliás, denotando o número de repetições que nós temos. E aí, quando a gente vai construir a análise de variância, a primeira coisa que a gente verifica na questão da análise de variância é testar ao respeito da interação, para verificar se ela é significativa ou não. Então, na análise de variância de um experimento fatorial, devemos iniciar verificando se a interação é significativa. Isto é, qual é a hipótese nossa H0? Os fatores A e B atuam independentemente sobre a variável resposta, ou seja, o fator A tem a sua contribuição e o fator B tem a sua contribuição, mas não existe contribuição conjunta, contribuição simultânea entre esses dois fatores. A hipótese alternativa é que os fatores A e B, né, não atuam independentemente sobre a variável resposta. Ou seja, neste caso aqui a gente pode afirmar que existe a interação. Então, quando você rejeita, né, a hipótese H0 ou fala que o teste foi significativo, que você rejeita H0, então significa que os fatores A e B, né, possuem, a interação entre eles é dita significativa. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que verificar, né? Então, quando não rejeitamos a hipótese nula, temos que os fatores A e B atuam de forma independente. Daí, devemos testá-los separadamente. Agora, por outro lado, quando os fatores, né, A e B atuam de forma conjunta, né, sobre a variável resposta, aí a gente tem a interação. E na interação a gente passa com o processo seguinte, que é o desdobramento da interação. Bom, aí a análise de variância apresentada aí, na análise de variância de um experimento fatorial, é feita desdobrando-se a soma de quadrados de tratamento nas partes devidas aos efeitos principais de cada fator e na parte devida à interação entre eles. Então, a nossa análise de variância vai ser
feito dessa maneira. Então, eu tenho aqui a fonte de variação devido ao fator A, devido ao fator B e devido à interação entre eles. Se eu tenho I níveis do fator A, então meu grau de liberdade é I menos 1. Se eu tenho J níveis do fator B, J menos 1. A interação é o produto dos graus de liberdade do fator A com o fator B. I menos 1, que multiplica J menos 1. Aí depois traça uma linha aqui, vem o tratamento. O tratamento está aqui entre parênteses, né? O que significa isso? Significa que esse tratamento está se desdobrando em parte para o fator A, em parte para o fator B, em parte para a interação. Então, essa questão do tratamento aqui, a gente nem considera o teste F para ele, a gente não está interessado nisso. Na verdade, a gente está interessado em cada um desses componentes separados, em cada uma dessas variabilidades que compõem o que a gente chama de tratamento. Depois vem o resíduo, né? E o total, que é I vezes J, K menos 1, onde o I é o nível de níveis do fator A, o J é o nível de níveis do fator B, e o K é o número de repetições. Eu tenho as respectivas somas de quadrados aqui, né? Tem os quadrados médios, então no caso a gente começa aqui testando a questão da interação, pega-se então a soma de quadrados da interação, divide por I menos 1, que multiplica J menos 1. Daí eu tenho então o quadrado médio da interação dividido pelo quadrado médio do resíduo. E daí eu verifico, comparo isso com o valor do F tabelado e verifico então se essa interação ela é significativa ou não. Bom, aí uma vez que se a interação ela for não significativa, aí a gente testa de forma individual os fatores, né? O fator A e o fator B. O que é testar individual? Eu testo, né, o fator A e verifico lá, por exemplo, os níveis dele e verifico as médias, né, se elas são todas iguais entre si, ou se pelo menos o par de médias difere entre si. A mesma coisa para o fator B. Agora, se a interação é significativa, daí a gente passa para uma próxima análise que é chamada de desdobramento da interação. Essa parte de desdobramento da interação nós vamos ver isso aí no próximo vídeo. Os blocos, né? Então aqui a única questão que aparece agora é os blocos. Então primeiro, esse aqui é o caso para o delineamento inteiramente casualizado e esse aqui é o caso para o delineamento em blocos casualizados. Bom, então agora a gente vai passar para o exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem então para um experimento montado no delineamento em blocos casualizados e que se pretendia verificar o efeito dos fatores tipo de vasilhame e tipo de fonte nutritiva no crescimento de colônias de bactérias, né, bacterianas em laboratório, foram obtidos os seguintes resultados após o término da realização do experimento. Então, tem os totais de tratamentos ali para o número de bactérias, né? Tem os vasilhame, nesse caso aqui eu estou denotando por V, né? E são dois, é o tubo de ensaio e a placa de Petri. Isso para as fontes nutritivas, né? A base é de nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Então, a gente tem 3 aqui. Portanto, nesse caso, eu tenho um fatorial do tipo 2 por 3, ou 3 por 2. De qualquer forma, a gente tem 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 tratamentos. São a combinação entre os níveis dos fatores em estudo. Então, aqui é interessante que já foi dado para mim, por exemplo, os totais da fonte de cada uma das fontes, né? Está aqui nas colunas. E foi dado também os totais de cada uma dos vasilhames, né? Que nesse caso está aqui nas linhas, ao final das linhas aqui. Temos aqui o resumo, né, da ANOVA, tem o fonte de variação aqui devido ao vasilhame, devido à fonte, à interação, o bloco, nesse caso foi um delineamento em blocos casualizados, o resíduo e o total. Então, graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio F. Perceba que já foi dado algumas informações para nós. Foi dado o quadrado médio do bloco, e foi dado o quadrado médio do resíduo. Bom, o que eu posso fazer? A primeira coisa é, vamos tentar, né, preencher essa análise de variância. Então, vamos ver aí, a pergunta é a seguinte, então, com base nos resultados fornecidos, né, pede-se ao nível de 5% de probabilidade. A pergunta, os fatores fonte nutritiva e vasilhame atuam independentemente
né, no número de bactérias, no número de colônias bactérias, aqui está só um errinho, tá? No número, tá, de colônias bacterianas. Então essa é a pergunta. Então vamos só preencher então a nossa análise de variância. Então veja bem, o vasilhame nós temos lá 2 tipos de vasilhame. Então eu tenho I níveis, né, no caso I igual a 2, então 2 menos 1, 1. Fonte eu tenho 3, então 3 menos 1, 2. Então, se eu multiplicar 1 vezes 2, né, aqui dá 2. Portanto, nós temos aqui, então, os graus de liberdade, né, para o vasilhame, a fonte e a interação. Depois, para bloco, já foi dado que são 4. Né? Nós temos aqui o resíduo. Perceba que aqui não apareceu o tratamento. O tratamento é importante porque ele permite que a gente obtenha, né, a soma de quadrados da interação. Se você quiser, você pode até escrever os tratamentos conforme já mostrei anteriormente, colocando ele entre parênteses, ou se quiser, não é necessário apresentá-lo, não. Tem-se o resíduo aqui, então, que é 20, né? Por que eu sei que é 20? Eu pego aqui a soma de quadrados total, né? Eu tenho 6 tratamentos, né? 2 vezes 3, 6, com 5 repetições, que no caso é o número de blocos. Se 4 graus de liberdade é o número de blocos, então eu tenho 5 blocos, né? 5 menos 1, 4. Então, 5 vezes 6, 30. 30 observações. 30 menos 1, 29. Então, eu tenho 29 observações aqui. Aliás, 29 é 30 menos 1, 29 graus de liberdade para o total. Bom, então está preenchido aqui. Agora eu posso preencher a soma de quadrados. Como é que eu obtive essa soma de quadrados aqui para bloco? Lembra que o quadrado médio de bloco é o quê? É a soma de quadrados de bloco, né, pelo número de graus de liberdade de bloco. Como eu sei o número de graus de liberdade de bloco, como eu sei qual é o valor do quadrado médio, então eu multiplico isso aí e obtenho então a soma de quadrados para bloco, que é 6,88, e a soma de quadrados para o resíduo, que é 41. Agora está faltando a gente ter a soma de quadrados aí do vasilhame, da fonte e da interação. Como é que eu faço isso? Para o tratamento, eu vou fazer então, só voltar aqui nesse quadro, ó, perceba que 25 significa que eu tenho o total do tratamento 1. Qual que é o tratamento 1 aqui? É o tubo de ensaio com a fonte nutritiva nitrogênio. Então eu tenho aqui um valor de 25. O que significa esse 25 aqui? Significa que eu somei 5 observações e cheguei a 25. Por que eu somei 5 observações? Porque é o número de repetições que eu tenho, né? São 5 blocos, então eu tenho 5 repetições. A mesma coisa do 30, né? Eu somei 5 observações que me deu um resultado de 30, e aqui os 10 somei também 5 observações aí, cujo resultado foi igual a 10. Então, esses aí são os tratamentos. Então, perceba que os tratamentos, esses valores que são aqui, 25, 30, 10, 20, 15 e 40, são os totais de tratamento. Total tratamento 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Então, por que eu pego então a soma de quadrado de tratamento? Porque eu vou usar essa soma de quadrado de tratamento para obter a soma de quadrados da interação. Então, vai ser 25 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, e assim por diante, mais até 40 ao quadrado. Isso dividido por 5, que é o número de repetições. Como que eu sei que é dividido por 5? Você vai dividir por 5, porque para chegar a cada um desses resultados, ou seja, 25, 30 e assim por diante, você somou 5 observações. Então, você divide por 5. Menos 140, que é o total geral, a soma de todas as observações, né, que é aquele G, ele ao quadrado dividido pelo número de observações que eu tenho, que nesse caso são 30. Então, fazendo essa conta, a gente encontra aqui 116,6666. Aí, seguindo agora, soma de quadrado do vasilhame. Como que eu faço isso? Bom, basta a gente voltar aqui. Onde que está o vasilhame? O vasilhame está aqui. Está vendo que os totais dos vasilhames, sempre soma de quadrado, a gente está fazendo com os totais, né? Então, os totais do vasilhame aqui, ó, no caso, o tubo de ensaio é 65, e no caso, a placa de Petri é 75. Então, a gente vai pegar os totais, né, desses valores, né, no caso dos vasilhames, 65 ao quadrado mais 75 ao quadrado, dividido por 15. Por que dividido por 15? Porque, veja bem, para eu chegar nesse 75, eu somei 5 observações 5 observações referentes ao tratamento 1, né, mais
5 observações referentes ao outro tratamento, mais 5 referentes ao outro. Portanto, isso aí me dá 15, né? Então, isso aí dividido por 15, menos o total geral ao quadrado dividido por 30. Então, dá esse valor aqui, 3,3333. Agora, se eu fiz o vasilhame assim, agora eu vou fazer para as fontes nutritivas, cujos totais delas estão nas colunas. Então, o total lá, 45 ao quadrado, mais 45 ao quadrado, mais 50 ao quadrado, dividido por 10. Por quê? Porque eu somei 10 observações, né, para chegar ao valor, ao total de 45. A mesma coisa para esse 45 e a mesma coisa para esse 50. Menos o total geral aqui ao quadrado sobre 30, dá esse valor aqui, 1,6666. E aí, por último, a soma de quadrado da interação a gente obtém de que forma? Eu vou pegar aqui a soma de quadrados de tratamento, aqui, menos a soma de quadrados do vasilhame, menos a soma de quadrados da fonte nutritiva lá. Faço então essa conta, encontro 111,6667. Então, esse é o valor aí da soma de quadrados da interação. Bom, agora a gente vem e preenche então a nossa análise de variância, né? Soma de quadrados lá, coloca aqui os valores, né? Já sei de bloco, do resíduo também já sei, acho o total, né? Somando isso tudo. Depois quadrado médio, lembrando que é a soma de quadrado dividido pelo respectivo grau de liberdade, ok? Temos aqui. E aqui os quadrados médios também de bloco resíduo a gente já sabe. Então eu coloquei aqui em azul, por que eu circulei isso? Porque eu vou testar primeiro a questão da interação. Perceba que o quadrado médio da interação é 55, né, 0,8335. Vou pegar esse valor aqui e vou dividir pelo quadrado médio do resíduo, que é 2,05. Então, fazendo esse quociente aqui, a gente chega nesse valor aqui de 27,23. Então, esse é o valor calculado, né, o F calculado para a interação. Ok. Então, agora eu vou comparar esse valor com o tabelado. Lembrando que para tabelado eu tenho 2 graus de liberdade aqui no numerador e 20 no denominador. Na tabela F lá de 5% dá 3,49. Perceba então que esse valor aqui ele é superior, né, ao valor tabelado. Então a gente rejeita a hipótese nula. Então aí a gente conclui que os fatores, né, não atuam de forma independente. Na verdade, eles atuam de forma dependente. Ou seja, existe a interação. Então, se existe a interação nesse caso aí, nós devemos proceder ao desdobramento dessa interação. Aqui a gente não vai fazer isso, mas é só um comentário aí que essa análise ainda ela não se encerra, né? Porque a gente precisa agora analisar de forma conjunta, né? Fazer essa análise que é chamada de desdobramento dessa interação. Então isso aí a gente vai deixar para depois. Mas, de qualquer forma, a pergunta que foi feita é se atuam de forma dependente ou de forma independente. Na verdade, então, os fatores atuam de forma dependente. Ok. Bom, por último, para nós encerrarmos aqui, vamos ver um exemplo aqui no Sysvar, que é considere os dados de um experimento em blocos casualizados no esquema fatorial 3x3. Então, 3 níveis de um fator por 3 níveis do outro fator. Então, 3 vezes 3, 9. A grande questão do estudo fatorial é que muitas vezes, por um lado, ele é bastante vantajoso porque ele permite que você estude de forma conjunta, de forma simultânea, 2 ou mais fatores, mas por outro lado, ele pode ser uma desvantagem, né, ou algo ruim para o pesquisador, porque a partir do momento em que você aumentar os níveis de um fator ou tiver mais fatores sendo considerados no estudo, daí o que vai acontecer? O número dos seus tratamentos vai crescer. Você vai ter muitos tratamentos. E, consequentemente, tendo muitos tratamentos, devido à repetição também, você vai precisar de mais unidades experimentais. Só que, muitas vezes, usar mais unidades experimentais requer mais mão de obra, mais recursos financeiros, né, mais espaço, enfim. Isso aí pode ser um empecilho para o pesquisador. Então, pode ser um problema um empecilho aí para o pesquisador quando ele vai utilizar o fatorial. Então, nesse caso, aí foram estudados, né, os efeitos de 3 peneiras comerciais associados a 3 densidades de plantio. Na produtividade do amendoim, variedade Tatu 553. Né? Os dados seguem a seguir. Então, se vocês quiserem também maiores detalhes, foi tirado do livro de experimentação agrícola lá de Banzato e Cronca, né, 2009.
e 6. Então, tem-se os valores aqui, temos os tratamentos, né? Tá vendo? Os tratamentos é formado pela combinação dos níveis dos fatores. Então, tem-se aqui os tratamentos. E eu tenho os blocos, né? Nesse caso, são 3 blocos. Então, a gente está funcionando com a repetição, portanto, 3 repetições, né? Então, 3 vezes 9, 27. Então, temos ao total 27 observações. São as, então, tem P1, P2, P3, né? Então, 3 peneiras. E D1, D2, D3, 3 densidades. E aí, então, eu tenho aqui os tratamentos, né? Os valores observados para cada um aí. Bom, então vamos agora no Sysvar e vamos fazer esse exemplo lá no Sysvar para a gente entender melhor essa questão do fatorial. Bom, no primeiro momento, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Sysvar e clicar aqui em Arquivo, Manipular. E aí eu vou vir em Arquivo novamente. Eu vou criar, né? Se eu já tiver, ok, mas se eu não tiver, eu venho criar. Ok. Aí você vai colocar o nome que você quiser, eu vou colocar aqui só um teste, né? Aí depois que você criou, ele vai perguntar o número de campos que você vai ter da sua tabela lá, número de colunas, né? Bom, eu vou ter que ter uma referente ao fator peneira, né? Outra referente ao fator densidade, outra referente ao bloco, aos blocos, né, que nós temos, e outra referente à variável resposta. Portanto, nesse caso nós temos 4, né? Então, o número de colunas aí são 4. Aí, ok. Aí digito o nome da variável. Então, por exemplo, peneiras, né? Aí eu dou um ok. Ele vai perguntar, o campo é numérico, né? Sim ou não? Olha, no nosso caso ele não é numérico, né? Então não. O nome da outra variável, né? Nesse caso aí, densidades, né? Então, ok aqui. É numérico? Também não é numérico. Depois o outro nome são os blocos, né? Ok. Os blocos são numéricos, aqui eu vou colocar não numérico também. E por último, a variável resposta. Vou colocar aqui resposta, ou produtividade, enfim. Então, ok. Essa é numérico? Sim, ela é numérica. E aí, depois disso, você vai colocar então lá, né, os valores. Então, P1, né, P1, por exemplo, P1, as densidades lá, né, no caso, a densidade lá, D1, né, aqui, ó, conforme. Então, P1, né, então P1, D1 aqui. Então, aqui, D1, D1 também, D1 também. Aí nos blocos, né, vai ser o bloco 1, 2, 3. Isso é porque eu estou digitando aqui, ó, por linhas, tá? Então, P1, D1, ok, P1, D1, P1, D1, bloco 1, 2, 3. Poderia digitar também por colunas, né, que vocês acharem mais fácil. Eu acho mais fácil digitar isso aqui por linhas, ok. Então, eu vou digitando tudo isso aqui, certo? Depois que eu digitar isso tudo, né, eu posso vir aqui em arquivo, né, vou só mostrar aqui o que eu já digitei, tá certo? Então tá aqui, ó, tudo digitado aqui, né? Só tomar cuidado para não digitar nada errado. Então P1, D1, né, no bloco 1, o valor da produção 11,82 e assim por diante. Então tá todos os valores aí digitados aí no Sysvar, ok? Só tomar cuidado também para não ficar uma linha em branco, uma linha aqui sobrando, né, aqui embaixo, né? Ok, fecho isso. Agora eu vou para a minha análise de variância propriamente dita. Então eu venho aqui em Anava, abrir o arquivo. No caso, eu vou abrir o arquivo que eu estou trabalhando nele, fatorial. Nesse aqui foi diferente, que eu não escrevi resposta, no caso é a produção, tá? Mas aqui, então eu vou colocar lá. Então a variabilidade, a fonte de variação que a gente tem lá na nossa análise de variância. Então tem devido às peneiras, né? Clico em adicionar. Devido à densidade, né, clico também em adicionar. Agora a gente também tem devido à interação entre peneiras e densidade. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso clicar aqui em peneiras, venho aqui nesse asterisco, clico no asterisco, depois clico em densidade. Perceba que aparece aqui, ó, densidade, asterisco, aliás, peneiras, asterisco, densidade. Isso aqui significa, então, que é o efeito da interação. Clico em adicionar. Bom, depois disso está faltando o bloco. Então, clico aqui também em adicionar. E, por último, eu clico aqui em
fim, finalizar. Quer encerrar o quadro da análise de variância? Sim, ok, vamos encerrar. Aqui, no primeiro momento, como a gente não sabe se essa interação é significativa ou não, a gente não precisa clicar aqui em nada, né? Então, vou dar um OK aqui. A variável escolhida para analisar, produção. Clico aqui em finalizar, finalizar novamente. Aqui, então, está a nossa tabela da análise de variância, né? Então, perceba que a gente tem as fontes de variação, peneira, densidade, a interação, os blocos, né? O erro ou o resíduo. Tem aqui o total, né? O CV, né, o coeficiente de variação. Bom, tem as respectivas somas de quadrados aqui, os quadrados médios. Temos o valor do F aqui. E agora vamos olhar, a primeira coisa que a gente faz é olhar o valor do F calculado aqui para a interação, ok? A interação aqui deu 0,6411. Então, esse valor P a gente compara, né, com o valor, o nível de significância, que é 0,05. Então, perceba que 0,64 é superior a 0,05. Como ele é superior, a gente fala que o teste é não significativo. O que é ser não significativo? Não rejeitamos H0. E qual que é a hipótese H0? De que os fatores A e B atuam de forma independente sobre a variável resposta. Ou, se quiser dizer, né, que não há ou não existe interação entre os fatores aí A e B. Nesse caso, o A sendo peneiras e o B, aí nesse caso, sendo as diferentes densidades. Agora, se você quiser, né, aí verificou lá para nós que as densidades, no caso da densidade aqui, ó, o valor P dela também é não significativo, né? Então, as densidades, usar a densidade 1, 2 e 3, tanto faz, né? No caso, para a produção aí desse amendoim, porque não dá nenhuma diferença. Mas já no caso das peneiras, né, faz diferença, né? No caso aqui, o valor P para ela foi zero, né? Zero é menor do que 0,05, portanto é significativo. Significa que para a média da peneira 1, não aí a nossa hipótese H0 é o quê? A média da peneira 1 é igual à média da peneira 2, que é igual à média da peneira 3. Contra a nossa hipótese alternativa, pelo menos um par de médias difere entre si. Então, eu sei que essas três médias não são iguais entre si. Então, eu tenho que agora fazer o teste F aí para peneiras para verificar, né, quais são iguais ou diferentes aí. Bom, só para a gente encerrar isso, eu posso fechar aqui a minha análise de variância e abrir aqui novamente a análise de variância, a NAVA. Abro o arquivo que eu estou trabalhando, ok. Lembrando, aqui adicionar peneiras, densidade, adicionar, né? Depois a interação peneiras, asterisco, densidade, adicionar, depois os blocos aqui, né? Ó, se deu algum erro aqui, é bom a gente limpar isso aqui, né? Porque daí a gente começa de novo. Eu vou finalizar isso aqui só para mostrar para vocês, ó, que é a NAVA. Então eu venho aqui abrir o arquivo, ok? Isso. Então peneiras, né, adicionar, densidade, adicionar. Agora a interação peneiras, asterisco, densidade, adicionar. E depois os blocos, né, adicionar. Toma cuidado, né, para não fazer como eu fiz ali anteriormente. Se você quiser aqui deu alguma coisa errada, você pode clicar em limpar lá, enfim, corrigir isso aí. Ok? Então eu venho aqui agora em fim, finalizar. Ok? Agora, como eu sei que a interação é não significativa, então eu clico lá em peneiras, né? Dou um clique nela e coloco um teste Tucker para ela. Olha, a densidade também eu sei que a gente já viu que não é não significativo, mas vamos clicar aqui também só para vocês verem como é que vai ficar o resultado. No caso, o teste Tucker vai acusar que todas são iguais, né? Dou um OK. Então, OK aqui novamente. A nossa variável escolhida para analisar aqui é a produção. Finalizo aqui. Então, a mesma análise de variância que a gente já viu anteriormente. O que vai mudar agora é aqui a gente calcular as médias, né? No caso, para as peneiras, né? Então eu tenho a peneira aqui P3, P2, P1. Então aqui tem essa diferença, né? Lembrando que o Cisvar ele coloca da menor para maior, mas tanto faz essa questão de ordem. Então eu tenho aqui que a P1
foi a que apresentou o maior resultado, o valor dela aqui na frente, a letra aqui na frente, no caso, seria um A2, então ela é diferente, né, das outras duas, cuja, que por sua vez é A1 e A1. Então a maior aqui no caso foi a P1, né, que foi diferente da P3 e da P2, sendo que a P3 e a P2 são iguais estatisticamente, né? Médias seguidas de mesma letra são iguais estatisticamente ao nível alfa lá de significância adotado, no caso pelo teste Tukey. Bom, aí tem também o valor da DMS, né? Esse aqui é o valor da DMS no caso do Tukey, ok? Está aqui. E depois, agora, vamos fazer um teste de Tukey, agora no caso das densidades, né? No caso da densidade, eu tenho aqui a densidade D1, D2, D3. Tá os valores dessas médias aqui, né? Estão ordenadas, né? A gente tem da menor para maior, mas perceba que na frente cada média apresenta a mesma letra, né? A1, A1 e A1, significando que essas três são iguais estatisticamente. Okay? Então essa é a análise completa, né, de um experimento fatorial com a interação não significativa. Aí no próximo vídeo a gente vai ver um caso da interação sendo significativa e como que a gente deve proceder. Então é isso, pessoal. Até uma próxima videoaula.